Bom, pessoal, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, nessa uma mesa do dia de hoje, a professora Maria Isabel Limonge, da UFPR, apresentando o seu texto sobre o realismo político de Maquiavel e seu legado, Hume versus Harry. Bom, boa noite. Como todos, quero começar agradecendo o convite e a oportunidade para discutir esse trabalho com vocês. Bom, eu tenho grande admiração aqui pelos meus colegas mineiros, que são referências importantes para mim, para o meu trabalho. Então é sempre bom poder submeter a eles as suas opiniões, o que a gente está fazendo. Então, obrigada pelo convite. Não vou me delongar muito, porque a hora já se adianta, né? Bom, então, eu não vou falar sobre Maquiavel propriamente dito, eu não sou uma estudiosa de Maquiavel, mas atualmente eu estou trabalhando com o Hume, quero ver se termino um livro sobre o Hume, tentando localizar a importância dele no pensamento político moderno. E um dos capítulos desse livro tem como título Hume Maquiaveliano. E é um pouco sobre isso. Eu já publiquei um texto sobre esse tema aqui na Criterion, mas ainda estou elaborando melhor essa ideia, né, de um Hume maquiaveliano, então continuo com esse assunto aqui com vocês. Bom, então eu quero tratar do maquiavelismo como uma certa linguagem, né, uma gramática, um léxico político no sentido do Pocock, né? Todos conhecem a tese do Pocock, né, de que a história do pensamento político é melhor compreendida, né, enquanto uma história dos discursos, das gramáticas, dos idiomas, das retóricas, dos vocabulários políticos, né? E eu quero aqui, então, explorar o que seria um discurso, uma retórica, uma gramática maquiaveliana, mas essa gramática ou essa retórica que eu quero destacar não é a do republicanismo. Um pouco na linha do Stefano, quero explorar um outro momento maquiaveliano que não o do republicanismo, né? E como fez o Pocock, né, no momento maquiaveliano. Eu quero tratar o que eu chamaria assim, esse outro momento político, o do realismo político maquiaveliano. Né? A expressão realismo político é sem dúvida problemática, né? O que a gente pode entender por realismo maquiaveliano? A descrição das práticas políticas tais como elas realmente são, a autonomia da esfera política em relação a outras esferas normativas, a secularização da política, a política como técnica. Bom, essas são diferentes maneiras, entre tantas outras, pelas quais esse aspecto do maquiavelismo foi assimilado, lentamente digerido e interpretado. Porém, seja lá o que se entenda por realismo, eu vou tentar ao fim da minha fala especificar o sentido que eu quero dar a essa expressão aqui, mas seja lá o que nós entendamos por realismo, é inegável que há em torno dessa expressão, realismo político, um conjunto de problemas, um tipo de indagação sobre a política ou sobre a normatividade política que ocupou largamente os leitores de Maquiavel. Um certo trabalho da obra que extrapola a temática do republicanismo propriamente dito, a partir da qual Pocock e outros, né, pensaram a penetração de Maquiavel em solo inglês, que é o que me interessa. Né? Como mostrou Felix Rubb, a figura do Maquiavel republicano, crítico da monarquia, florescente na Inglaterra no período da Guerra Civil e do Interregnum, foi, eu cito, um breve e atípico, embora muito importante, episódio da história do maquiavelismo inglês. Fim de citação. E no centro dessa história, tal como o Felix Rubb brilhantemente a reconstrói, está algo como o realismo, né, que assumiu diversas faces, mas que pode ser descrito com propriedade como uma certa linguagem sobre a política, uma linguagem que diversos autores, por diversas vias, em diferentes contextos,
foram buscar em Maquiavel como alternativa à linguagem, vamos simplificar, do agostinianismo político. Mais precisamente, eu gostaria de tratar aqui do maquiavelismo ou do realismo político de Hume. Hume era um admirador de Maquiavel, como aparece numa das poucas passagens em que ele o cita nominalmente. E eu vou citar essa passagem que está no ensaio do Hume da Liberdade Civil. Ele diz assim: Maquiavel era certamente um grande gênio, mas tendo confinado seu estudo aos furiosos e tirânicos governos de tempos antigos, ou aos pequenos e desordenados principados da Itália, tem-se constatado que seus raciocínios, especialmente sobre o governo monárquico, são extremamente defeituosos. E quase não há máxima em seu príncipe que a experiência não tenha refutado inteiramente. Fim de citação. Então, do ponto de vista humeano, faltou a Maquiavel alargar a sua experiência política para abarcar os processos políticos em curso nas grandes monarquias europeias. E que a gente pode entender como o processo de formação do Estado moderno, em torno do poder monárquico. Né? Então, acho que o Hume, é isso que ele está observando. Né? Maquiavel não dá conta do que está acontecendo nas grandes monarquias europeias. Né? Não está dando conta da formação do Estado moderno, que eu acho que é um dos horizontes do Hume, sobretudo na história da Inglaterra. Né? É a história da formação do Estado inglês. Mas, apesar disso, né, o que ele mostra nessa passagem é que ele considera o método maquiaveliano genial, assim que ele o qualifica. Né? E Hume pretende aplicar esse método, não refutá-lo. No máximo, ele se propõe a corrigir o método, injetando uma certa dose de ceticismo nas análises maquiavelianas da experiência política. Bom, sobre Hume ser maquiaveliano, né, há um livro do Frederick Wieland que se chama Hume and Machiavelli, Political Realism and Liberal Thought, de 2004, em que ele faz um estudo, aproxima Hume de Maquiavel sobre vários tópicos, e acho que o estudo é conclusivo sobre esse aspecto. Né? Ele mostra a presença de várias temáticas, né, como certas considerações sobre a natureza humana, a preocupação com retirar da história regras gerais em meio ao emaranhado das determinações acidentais e particulares dos acontecimentos, o lugar atribuído ao conflito de classes também e as disputas partidárias nas análises políticas, né, sobretudo os últimos 2 volumes da História da Inglaterra, o Hume está preocupado com isso também, com as disputas partidárias, né? A teorização da justiça como um artifício e uma instituição social, a atenção dada às estratégias da ação política e à política externa, né, todas essas temáticas compõem aquilo que o Wieland denomina o realismo político de Maquiavel, com o qual o liberalismo de Hume estaria, segundo ele, emaranhado, amalgamado. Né. Então, Hume encontra em Maquiavel, penso eu, seguindo então o Wieland, o exemplo de um certo realismo político que ele incorpora em sua análise política, da política inglesa e da política em geral. É de um certo método maquiaveliano que se trata, uma maneira de tratar da política ao encontro dos acontecimentos, a partir dos casos, para a partir daí ensaiar algumas generalizações e máximas sobre o fenômeno político. Ao explorar Maquiavel por essa via, o maquiavelismo de Hume disputa espaço com o maquiavelismo de Harrington. Esse é o meu ponto aqui. Né? Que, no momento em que Hume escreve, o maquiavelismo de Harrington já havia penetrado profundamente o pensamento político inglês, inspirando todo um whiggismo, né? uma vertente Whig, né? Uma interpretação Whig da história e das instituições políticas, a que Hume se contrapõe. Então, Hume ilustra, assim, uma outra face do maquiavelismo inglês, uma face não harringtoniana. E o que eu vou tentar mostrar aqui é que a tese, né, minha hipótese é de que o Hume recorre explicitamente a Maquiavel contra Harrington, contra o maquiavelismo de Harrington. São maquiavéis em disputa
ali no pensamento político inglês. Então, Harrington é para Hume alguém que, assim como Platão e More, fez planos inteiramente imaginários, é a expressão do Hume, sobre o governo. Isso está num dos ensaios do Hume, a ideia de uma república perfeita, em que ele está dialogando diretamente com Harrington. Né? Então, o modelo de república harringtoniano, segundo Hume, é valoroso, expressão dele, mas Hume prefere pensar como, e eu cito Hume, um magistrado sábio que presta reverência ao que traz a marca do tempo. E ainda que realize tentativas em nome do bem público, deve, na medida do possível, adequar as inovações ao antigo edifício, preservando os principais pilares e sustentáculos da Constituição. Quer dizer, que ele está dizendo, eu sou um sábio que faz reverência às instituições tal como construídas no tempo, embora eu pense em reformá-las, mas sempre a partir desse processo temporal, respeitando esse processo em que elas foram constituídas. Então, Hume prefere raciocinar a partir da história. É isso que ele está dizendo ao Harrington. E é a história que oferece para ele a ideia de uma república perfeita, que não é outra senão a própria Constituição inglesa, enquanto um produto histórico, a qual se pode criticar e aperfeiçoar, mas que nunca será inteiramente perfeita, de modo a se tornar imune ao trabalho do tempo. Nisso, então, ele se contrapõe ao maquiavelismo de Harrington e ao whiggismo nele inspirado em Harrington. Né? Basicamente, a ideia de uma lei fundamental inglesa, né? E ao mito da antiga Constituição. O Pocock trabalha isso, né? Reconstrói o que é isso no pensamento inglês, na obra dele, né? A Lei Feudal e a Antiga Constituição. Né? Então, o Hume, tudo isso que o Harrington reconstrói nesse texto, esse mito da antiga Constituição inglesa, de um período primordial, né? em que a Constituição era boa, virtuosa, né? O Hume se contrapõe a isso na história da Inglaterra. Acho que dá até para dizer que a história da Inglaterra é toda escrita contra essa ideia. Né? Então, para isso, ele se vale, isso que eu quero propor aqui, também, mas por uma outra via, de Maquiavel. Bom, o nosso querido Alberto de Barros explorou, né, as diferenças importantes entre Maquiavel e Harrington, opondo-se com isso a leitura do Skinner, né? Eu vou aqui pela mesma via, mas olhando mais para a recepção de Maquiavel, né? O que eu quero mostrar é que nem todo o maquiavelismo inglês é harringtoniano. E eu pretendo explorar essa diferença comparando as teorias da autoridade, da autoridade política de Harrington e de Hume. O que eu vou propor aqui é que há entre Harrington e Maquiavel uma diferença importante no modo de conceber a natureza da autoridade política. Bom, sem contar toda a questão do conflito, sobre a qual eu vou falar brevemente no final, mas que não é o meu foco hoje aqui, mas sim essa teoria da autoridade política. A ideia é que Harrington recusa a teoria maquiaveliana da autoridade, que Hume então resgatará contra Harrington. E, mais do que isso, a minha tese geral é que o Hume me parece ser um elo importante para entender como essa teoria da autoridade maquiaveliana reaparece em autores, por exemplo, como Tocqueville, né, cujo maquiavelismo é farejado pelo Claude Lefort, né, e que estaria, numa certa maneira, de ancorar a autoridade democrática numa certa forma social. Né? Então, a minha tese geral é de que o Hume é um elo perdido aí, que ninguém presta atenção, mas que ele é importante para entender, por exemplo, como é que o Maquiavel chega num cara como Tocqueville. Mais precisamente, a teoria maquiaveliana da autoridade, essa ideia de que a autoridade política e as instituições políticas estão ancoradas ou respondem a um certo conflito de classes, a uma certa maneira como as classes estão organizadas, as relações entre as classes compõem o corpo social, e também num certo movimento das opiniões, que é sobretudo isso que eu vou insistir, né? O fato de que a autoridade política
está fundada sobre o movimento das opiniões no âmbito do corpo social. Então, vou começar com Harrington, que seria a sua teoria da autoridade, e depois vou para o Hume. Né? Bom, o Harrington começa o seu Oceana, né, introduzindo uma diferença entre poder, power, e autoridade, authority. Né? E o poder, diz Harrington, funda-se sobre a posse dos bens externos, tal como a propriedade da terra. E essa ideia é uma ideia fundamental que está em Hume, está em Adam Smith, está em Tocqueville, né? Essa ideia de que, enfim, o poder social tem a ver com a distribuição da propriedade, né, no interior do corpo social. E é toda uma teoria da modernidade que esses autores retiram daí, né? Quer dizer, uma teoria do poder social que tem alguma influência sobre a constituição política. Poderíamos perguntar, esse é um tópico maquiaveliano, né? Pensar a autoridade a partir da relação com o poder social e com a divisão da propriedade? Né? O Felix Rubb, no momento que está comentando essa teoria no Harrington, diz, não, isso não está no Maquiavel. No entanto, me chama a atenção que no momento em que o Harrington introduz isso, essa teoria do poder, ele cita o capítulo 4 do Príncipe. E essa ideia de uma monarquia que é ancorada sobre, ou é ancorada, ou pelo menos limitada, tem uma relação com um certo poder social dos barões. Então me parece que é Maquiavel quem direciona o olhar de Harrington para as consequências político-institucionais do modo como o príncipe se posiciona no campo social, para afundar aí, né, no jogo das forças sociais, a sua autoridade. É Maquiavel quem chama a atenção para o fato de que a relação entre os grandes e o povo, que na teoria do Maquiavel, como vocês sabem bem, assume a forma de um conflito, é uma relação decisiva a partir da qual é preciso pensar as relações políticas, monárquicas ou republicanas, segundo a nova tipologia dos regimes por ele proposta. Obrigada. Então me parece que não exatamente a teoria de que o poder é propriedade, mas pensar a autoridade política numa relação com o poder social, me parece algo que aparece em Harrington como uma herança maquiaveliana. O Harrington elabora a sua teoria do poder, que não é autoridade, poder não é autoridade, já vou voltar a isso, né, em franca conversa, em conversa aberta com Maquiavel e Hobbes, né, os grandes arautos da modernidade política, que reside essa modernidade política, no meu entender, justamente nessa relação entre poder social e poder ou autoridade política. Né? Quer dizer, talvez a gente possa situar a modernidade política justamente entender que ela começa ali onde a autoridade política ou o poder político passa a ser pensado numa relação com a forma da sociedade, né, ou com o poder social. Mas nem Maquiavel nem Hobbes tem propriamente uma teoria da sociedade. Né? Acho que o Hobbes tem uma proto-teoria da sociedade lá no capítulo 10 do Leviatã, mas não desenvolvem propriamente uma teoria da sociedade como algo diverso do poder político. Né? Mas isso está lá em germe, justamente me parece que é isso que o Hume fará. Bom, então, Harrington conversando com Maquiavel e Hobbes, é ele, segundo eu entendo, que traz essa questão à tona, né, para a agenda. Né? Que relação a autoridade política tem com o poder social? Mas, ao mesmo tempo em que o Harrington estabelece essa relação, ele vai pensar a autoridade de uma maneira independente do poder social, porque justamente ele quer distinguir entre poder social e autoridade política. Então, poder social, ele define em termos de propriedade, propriedade da terra. E a autoridade, em contraste,
funda-se, segundo ele, sobre os bens da mente, né, sobre as virtudes, como a sabedoria, a prudência, a coragem, etc., e consiste na sabedoria dos homens bons e virtuosos, reconhecida e sancionada pela multidão. Assim, por exemplo, a regra segundo a qual, quando há algo a ser partilhado, cabe a alguém fazer a partilha e a outro escolher, é uma regra que, segundo Harrington, está de acordo com a razão, porque evita a prevalência de um interesse privado sobre o interesse público. E a Constituição republicana, por ele defendida, é mais racional precisamente porque realiza essa regra ao Senado, isto é, aos mais virtuosos e capazes de encontrar a regra da razão. Cabe propor uma forma de partilha, ao povo acatá-la ou não e a magistratura realizar essa regra. Nada é mais justo ou racional do que esse equilíbrio republicano. E o governo que realiza o justo é aquele que detém a autoridade política. Quer dizer, então pensa que a autoridade é a realização desse bom equilíbrio, dessa boa regra racional, né? O governo que detém a autoridade é o que põe em prática, né, uma boa regra, uma regra boa, equilibrada, bem equilibrada, que é a republicana de governo. Então trata-se, a autoridade política é, nesse sentido, a autoridade da razão, que, na visão aristocrática de Harrington, não se vê igualmente distribuída entre os homens, embora possa ser reconhecida pelo povo, de modo que a autoridade da aristocracia se veja acrescida do poder do povo. Bom, então, essa é toda a temática, né, da balança do poder e da balança da autoridade ou da balança constitucional, que, segundo Harrington, estão em relação, e ele é conhecido por isso, né, pelo que talvez a gente possa chamar, né, esse materialismo político, que ele põe em cena pensando a relação entre a balança do poder social e a balança constitucional. Mas o que me importa ressaltar aqui é que a autoridade, ou a balança da autoridade, não se funda sobre a balança do poder para o Harrington. Elas estão em relação, mas uma não está fundada sobre a outra, né? A autoridade política não se legitima a partir do poder social, como talvez se possa dizer que Maquiavel sugere, né, sem ter ainda propriamente uma teoria do poder social, mas sugere que a autoridade do príncipe está de algum modo fundada sobre as relações de força no campo social. Para Harrington, não. E também não depende, né, a autoridade política não depende do poder social para se afirmar, como no caso do Hobbes. Eu acho que o Hobbes, quando ele diz, né, que o poder político precisa ser força também para poder se sustentar, o Harrington está em conversa com os dois, me parece, né, dizendo, legal, tem uma relação, mas um não está fundado sobre o outro, né? O ponto central, né, esse é um ponto central na conversa de Harrington com Maquiavel e Hobbes, né? E é como então se esses dois tivessem proporcionado aos olhos do Harrington uma relação promíscua entre o poder e a autoridade. E ele quer, então, dizer que tem uma relação, mas que não é de fundamento, né, entre poder e autoridade. E em conformidade, então, com isso, com esse propósito, com essa tese do Harrington, na sua conversa com Maquiavel e Hobbes, no que diz respeito à sua teoria do poder, que Harrington, então, distingue da autoridade, trata-se para ele de recusar a tese hobbesiana, segundo a qual, essa tese aparece no capítulo 10 do Leviatã, a reputação de poder é poder. Segundo Harrington, eu cito, embora o Leviatã esteja certo quando diz que riquezas são poder, está errado quando diz que a prudência ou reputação de prudência é poder. Fim de citação. A referência, então, é o capítulo 10 do Leviatã, que Harrington foi um dos poucos a ler com atenção em seu tempo. Ali, nesse capítulo 10 do Leviatã, encontra-se toda uma semiologia do poder, para usar uma expressão do Zarkar, que analisou esse capítulo, né? De raiz, penso eu, maquiaveliana. Uma maneira de pensar o poder a partir do jogo das opiniões e formas de valoração das qualidades e capacidades daqueles que possuem poder.
É essa semiologia do poder que se trata para Harrington de afastar quando recusa a formulação hobbesiana, segundo a qual reputação de poder é poder. De acordo com Harrington, a sabedoria, eu estou citando ele agora, a sabedoria ou prudência de um homem não é mais poder do que a sabedoria ou prudência de um livro ou autor, que é propriamente a autoridade. Fim de citação. Ou seja, a reputação é para ele constitutiva da autoridade, não do poder. Sendo preciso distinguir um e outro. Poder é propriedade, reputação é autoridade. Harrington não aceita a tese de que reputação de prudência é poder, porque ela entra em conflito com a teoria clássica da autoridade que adota como sua, de acordo com a qual a autoridade reside na sabedoria ou na virtude publicamente reconhecida, isto é, na reputação pública da virtude. E por essa razão, ele reduz o poder, tal como pensado por Hobbes, no capítulo 10 do Leviatã, à propriedade, às riquezas, ao mesmo tempo em que recusa a tese hobbesiana, segundo a qual o poder não reside apenas na posse de bens materiais. O Hobbes diz que o poder é riqueza, propriedade, mas para ele não é sobretudo isso, mas é sobretudo, poder é dispor dos signos de poder, né? Em ser reputado poderoso, e em ter essa reputação expressa através do que Hobbes denomina os signos da honra. Então, é toda essa semiologia do poder que Harrington rejeita, e com ela, uma teoria moderna, já não mais clássica, da autoridade política. Ele percebe o potencial corrosivo da ideia maquiaveliana e hobbesiana, em parte hobbesiana, porque a autoridade para o Hobbes está fundada no contrato, mas não só, né? Ela precisa também fundar-se sobre a reputação de poder, sobre o que ele chama, que é para ele a potência, né? O poder. Então, o Harrington percebe o poder corrosivo da ideia maquiaveliana de que a autoridade funda-se e legitima-se sobre a reputação, sobre a opinião de poder, sobre a opinião de virtude, ou sobre a aparência de virtude, e não sobre a virtude ela própria. Então, é assim que eu entendo ali essas páginas iniciais do Oceano, né? O Harrington estabelecendo essa relação entre poder, mostrando que tem alguma relação, mas ao mesmo tempo procurando distinguir o poder social que ele reduz às riquezas e à propriedade, né, da autoridade política que ele funda sobre a virtude, em última instância, né, uma visão clássica da autoridade, recusando também, junto com isso, um certo aspecto da teoria do poder posta em marcha por Maquiavel e Hobbes, que eu chamei aqui da semiologia do poder. Bom, um século mais tarde, Hume, leitor de Harrington, resgatará a ideia presente na semiologia do poder de Maquiavel e Hobbes, mas recusada por Harrington, de que o poder não é apenas propriedade, mas, sobretudo, opinião. Diz Hume, é na opinião apenas que o governo se funda. Ele diz isso no ensaio dele dos primeiros princípios do governo, numa fórmula que será depois retomada por Madison, veja-se Federalista 49, né? Só para deixar aqui como uma referência como isso depois reaparece, né? E eu não sei, eu pergunto aqui aos universitários, né? Essa ideia de que o governo é fundado na opinião, né? Até onde eu entendo, né? É o Hume que leva essa ideia adiante para a posteridade, né? E ele diz isso, né, nesse ensaio, para acrescentar mais adiante, eu cito, um renomado autor, e a referência é evidentemente o Harrington, fez da propriedade o fundamento de todo o governo. E a maioria de nossos filósofos políticos parecem inclinados a segui-lo nesse particular. Isso é levar a matéria muito longe, mas ainda assim é preciso conceder que a opinião de um direito à propriedade tem grande influência nesse assunto. Então ele trocou, né? Não é a propriedade que é poder, mas é a opinião de um direito à propriedade que é poder. Então a ideia que o Hume resgata contra Harrington
me parece ser a ideia maquiaveliana segundo a qual a autoridade política está fundada sobre o jogo das forças sociais e que esse jogo é muito mais complexo do que a simples distribuição da propriedade, envolvendo todo um movimento das opiniões e processos sociais de valoração, toda uma dinâmica dos afetos, determinantes das formas políticas e da própria distribuição da propriedade, ali onde ela influencia o jogo político. Hume retoma o diálogo com Hamilton num outro ensaio, denominado Se o governo britânico se inclina mais para uma monarquia absoluta ou para uma república. E o ponto aqui é o mesmo em questão no ensaio que eu citei há pouco, dos primeiros princípios do governo. Ou seja, a excessiva confiança de Hamilton na máxima de que a balança da propriedade define a balança do poder e que tem influência sobre a balança da autoridade. Eu cito Hume. Hamilton pensava ser tão certo o seu princípio de que a balança do poder depende da balança da propriedade que se arriscou a declarar impossível o restabelecimento da monarquia na Inglaterra. Mas tão logo foi publicado seu livro, o rei foi restaurado e vemos que a monarquia subsiste desde então como antes. Fim de citação. O erro não é só empírico, não está apenas na indução apressada, mas reside sobretudo no método. Como vimos, Hume critica Hamilton por pretender uma reforma completa da Constituição, ao que ele, de pensar a Constituição nessa reforma em termos ideais, ao que ele contrapõe o que muitos descrevem como uma postura cética e conservadora da sua parte, mas que pode ser vista como o projeto de pensar as constituições políticas na e a partir da história e dos acontecimentos. Então, deste ponto de vista, o problema não está tanto na afirmação da máxima de que a balança da propriedade tem influência sobre a constituição política. Cito Hume, não se pode negar que a propriedade tem grande influência sobre o poder. E que a monarquia inglesa se viu modificada pela reorganização das relações de propriedade a partir de Henrique VIII é um ponto central na maneira como Hume entende a formação das sociedades comerciais modernas e das constituições políticas correspondentes. A questão da balança da propriedade ocupa um lugar central na história da Inglaterra. O erro de Hamilton não está, portanto, aí, mas em fazer da relação entre autoridade política e distribuição da propriedade a única forma de inscrição da autoridade política no campo social. O erro está em não ter compreendido que esta inscrição é muito mais profunda e que a autoridade política não tem outro fundamento senão o poder social, pensado agora não apenas como propriedade, mas também como opinião. Assim, ao dialogar com Hamilton sobre as tendências republicanas ou monárquicas da Constituição inglesa, em suas ponderações, Hume invoca, porque nesse ensaio ele pondera um lado e outro, as razões para considerar que a Constituição inglesa tende para a monarquia ou para a república. Nessas ponderações, Hume invoca razões que dizem respeito à distribuição da propriedade, para em seguida acrescentar o que seriam para ele as razões decisivas que explicam a força da monarquia e que teriam sido negligenciadas por Hamilton em sua leitura da história inglesa. Os governos são sustentados pela opinião. Esse é o ponto dele. Assim, Hume pondera, vou fazer uma longa citação agora, sobre esse tópico. Diz ele, cito, nos últimos 50 anos, o progresso da erudição e da liberdade trouxe uma súbita e sensível mudança às opiniões dos homens. A maioria das pessoas desta ilha se despojou de toda a reverência supersticiosa por títulos e autoridade. O clero perdeu muito de sua credibilidade. Suas pretensões e doutrinas foram ridicularizadas. A própria religião mal consegue se manter no mundo. O mero título de rei suscita pouco respeito. E falar num rei como vice-regente de Deus na terra, ou atribuir-lhe os títulos magníficos que antes deslumbravam os homens, despertaria riso geral. Se os homens tivessem, na época da Revolução, a mesma disposição, haveria um grande risco de que a monarquia desaparecesse inteiramente desta ilha. Fim de citação. Mas o ponto é que eles não tinham essa opinião no momento da Revolução e a monarquia foi restabelecida. O fato é que a disposição contrária conduziu à restauração da monarquia e não apenas a sustenta até hoje,
apesar das mudanças no campo das opiniões e de um considerável decréscimo de sua autoridade, como parece sustentar a ascensão do poder da coroa na balança constitucional inglesa no momento em que Hume escreve. Eu cito novamente. Fosse arriscar-me a apresentar meus sentimentos em meio a esses argumentos opostos, tendemos para uma república, tendemos para uma monarquia, eu afirmaria que, a não ser que ocorresse uma convulsão extraordinária, o poder da coroa, com sua imensa arrecadação, está em ascensão. Mas que, ao mesmo tempo, me parece que seu progresso é muito lento, quase imperceptível. A maré subiu rapidamente para o lado do governo popular e parece começar a reverter para o lado da monarquia. Então, o que ele está falando aqui? Né? Dos movimentos da opinião, movimentos que sustentam os governos, né? E que são complexos e profundos, né? Nem sempre aparentes. Eis o que a análise materialista de Harrington, né? Que pensa a mudança constitucional simplesmente como uma resposta à mudança na distribuição da propriedade, né? O que essa análise então deixa escapar, né? Ao fazer da propriedade o único fundamento do poder capaz de alterar a balança constitucional. Bom, agora, se meu texto já estava confuso, vai ficar mais ainda nesse final, né? Queria só notar o seguinte, a lenta organização dos interesses a que Hume alude aqui, né, e que sustentam a monarquia, em meio às marés mais superficiais das opiniões, né, tem a ver justamente com o caráter legal da autoridade monárquica, né, que a torna compatível com o avanço da liberdade. E o que é a liberdade para o Hume? Não é senão a constituição de um sistema legal, de um sistema jurídico que controle, né, de algum modo, a autoridade política, né, que regule a autoridade política. Então, diz o Hume a esse respeito, né, fosse a Grã-Bretanha uma república e tivesse um indivíduo qualquer a posse de uma quantia equivalente a 1/3 ou 1/10 daquela da coroa, ele despertaria muito justamente desconfiança, pois seria inevitável que tivesse grande autoridade no governo. E uma autoridade regular como essa, quer dizer, ele está falando das posses, né, da propriedade que a coroa tem, né? Fosse ela uma república, isso despertaria muita desconfiança, pois seria inevitável, como diz o Harrington, que essas posses, né, tivessem, quem detém essas posses tivesse grande autoridade no governo. E uma autoridade irregular como essa, quando não reconhecida pelas leis, é sempre mais perigosa do que uma autoridade ainda maior, mas derivada das leis. Uma autoridade legal, ao contrário, como é o caso da coroa, né, por maior que seja, sempre tem alguns limites que restringem as esperanças e ambições da pessoa que a possui. Então, o que eu acho que o Hume está vendo aqui? Né? Justamente em torno do poder monárquico, né, a constituição de um sistema legal, que é, na verdade, a constituição do Estado, enquanto um sistema de leis, né, capaz de regular a autoridade política. Né? E o que ele está dizendo? Bom, tem as marés superficiais da opinião, que vai para lá, vai para cá, e isso tem influência sobre o governo, é importante ver. E a maré mais profunda, que é o quê? É a percepção de que em torno da constituição do poder monárquico, né, está se construindo um sistema de regulação da autoridade política. E aí as opiniões estão nessa camada mais profunda, se voltando, tendendo a apoiar a monarquia. Bom, era isso, esse por enquanto o ponto que eu queria destacar aqui, né? Mas insistindo nesse aspecto, né? Na necessidade de uma análise dessas marés mais superficiais e mais profundas das opiniões como um elemento decisivo, não apenas de constituição mesmo, e fundação do poder político. Né? E isso me parece aquilo que o Hume vai buscar explicitamente em Maquiavel, contra a teoria da autoridade e também a teoria do poder do Harrington. A teoria do poder por não dar conta da opinião e a teoria da autoridade por ser uma teoria clássica que não
percebe o quanto a autoridade política está fundada sobre a opinião e as relações também de propriedade. Vamos resumir assim, as relações de classe no interior do corpo social. Eu fico por aqui, mas eu queria só fazer também só uma nota, né, em dizer como a questão do conflito e do partidarismo também está presente o tempo todo nos ensaios políticos do Hume e na história da Inglaterra. Né? Toda uma discussão sobre os partidos políticos, que acho que ele é também alguém importante para o que vem depois, sobre toda a reflexão sobre os partidos políticos, né? E que ele tira diretamente de Maquiavel. Vocês podem consultar o ensaio dos partidos em geral, que começa, né, com um lema maquiaveliano, né? Nós devemos exaltar os fundadores do Estado, né, e ao mesmo tempo execrar, né, os fundadores de seitas e facções. Né? E depois ele vai fazer a mesma distinção do Maquiavel entre seitas e facções e partidos propriamente ditos, que são um elemento fundamental na gestação, na formação das instituições políticas. Né? O que ele vai desenvolver de maneira bastante aprofundada nos últimos 2 volumes da história da Inglaterra. Como a disputa partidária levou, então, à formação da Constituição mista inglesa, né, da monarquia parlamentar. Então, é isso. Obrigada pela atenção. Questões? Isabel, adorei sua apresentação, para você dizer o século XVIII, uma parte do século XVIII, me parece que foi excessivamente severa com Harry. A começar pelo Montesquieu, me parece que é o autor a quem, num certo sentido, segue na sua crítica ao Harry. Né? Montesquieu diz, no famoso capítulo sobre a Constituição da Inglaterra, que o Harrington louvava a liberdade, mas, na verdade, defendia o despotismo como um modelo turco. Né? Já que a sociedade do Harrington seria uma sociedade relativamente fixa, estanque, estática, depois de fixada diretamente pela lei agrária. A relação entre a superestrutura e a fundação deixaria de oscilar. Que era a previsão do Harrington, que evidentemente deu errado. 4 anos depois, voltou. E essa crítica ao Harrington, de certo modo, reverbera em algumas análises do século XX, né? Para basicamente endossando a ideia de que o Harrington tentou produzir uma forma de governo estática a partir da fixação dessa lei. A gente tem, por exemplo, Jonathan Scott. Tem até uma passagem engraçada do Scott que ele diz que ele não compraria um carro usado do Harrington. Pegou pesado. Também, né? Seria muito usado. Seria uma carroça usada. Exatamente. Mas eu acho que, num certo sentido, né, a crítica que o Harrington faz ao Maquiavel inibiria, de algum modo, esse tipo de análise, né, do regime harringtoniano ser excessivamente fixo, principalmente quando a gente examina as formas corrompidas de poder lá no Oceano. E como é o caso de forma corrompida de governo, né, que tem, digamos, uma superestrutura republicana, as leis, enfim, o modo de participação política, mas a fundação é oligada. Então, o Hamilton se caracteriza, né, um desajustes
ajuste entre fundação e superestrutura. E é justamente nesse desajuste que age a contingência, que age também um ator político. Portanto, senão, não haveria, só haveria determinação, não haveria possibilidade de ação, mas o Harrington era um ator político, seria até contrário à própria atuação dele durante a... Então, me parece que o filme, de certo modo, está tomando, talvez de maneira, levando um pouco lá para a ideia de que o Harrington propôs uma certa determinação e causalidade na história. Eu disse como é que você vê essa... Mas então, quer dizer, que o Hume não teria caído nessa... Não, o Hume nesse ensaio que você cita, né, do domínio absoluto, ou no início, a crítica do Hume é que ele compara, faz uma analogia do Harrington com um médico, né, que prevê que o paciente não vai morrer e ele morre logo em seguida. Como se falasse, tá vendo, os cientistas, esses caras que operam a história dessa maneira, fazem previsões baseadas numa ideia de causalidade e a política não funciona assim. Né? Estou propondo uma outra leitura do Harrington. Bom, eu li a partir do Hume, mas eu acho assim que, sem dúvida, o Harrington, inclusive, é muito importante para o Hume para pensar justamente a historicidade da política. Né? Então, não é que o Harrington, eu acho, do ponto de vista dele, é alguém que... Ele empresta toda essa análise do Harrington na história da Inglaterra, a questão da distribuição da propriedade como um elemento que vai modificando a Constituição inglesa. Né? Então, eu não acho que ele estaria vendo o Harrington como alguém que pensa a Constituição de maneira estática, não em relação à história. Por isso, essa que eu acho que foi a parte confusa do meu texto. Essa questão de que o Harrington pensa uma relação entre autoridade e distribuição do poder social, está pensando essa relação, só que na hora que ele vai pensar a autoridade e vai definir o que é a autoridade política, ele pensa fora dessa relação. Quer dizer, como você disse, essa relação serve para pensar as contingências. Por que a Constituição republicana só vai poder ser realizada em tal momento da história e não em outro? Né? Existia entre os antigos, mas só pode ser retomada na Inglaterra depois que houver todas as condições materiais para que ela se estabeleça. Mas na hora que ele vai pensar a autoridade, acho que ele não pensa como estando fundada e, portanto, aberta a todo esse movimento, vamos dizer assim, do poder social ou da infraestrutura, como você quiser, né? Que não é só uma infraestrutura das relações de propriedade, mas também todo o jogo das opiniões, de como as pessoas pensam, e um explora isso enormemente, né? No seu pensamento político. Então, a minha ideia seria essa. Não é que o Harrington pensa a Constituição como estática, ele pensa a autoridade como estática. O que ele chama de autoridade, quer dizer, a autoridade seria a autoridade republicana, pensada a partir de um modelo de virtude, de uma regra da razão. Isso é autoridade. Aí a história está aqui dizendo quando que isso pode se realizar ou não. Tem uma relação, mas não tem uma fundação. E por isso que você tem uma forma constitucional que é um pouco, ou uma balança que é, de certo modo, fechada. Enquanto que o Hume estaria, nesse ponto, resgatando um outro aspecto do Maquiavel, que é ao pensar a relação da Constituição com as opiniões e além das relações de força social, né, deixando em aberto o que pode ser a Constituição. Realmente é uma criação. A Constituição mista inglesa é uma criação dos ingleses, assim como Roma foi dos romanos. Né? E não dá para pensar isso, não dá para pensar a própria autoridade. Ela não está só numa relação com a história, mas ela é fundada nessa infraestrutura. Essa é a ideia que eu trouxe. Não sei, talvez seja injusto com o Harrington, mas como que você entende, então, a teoria da autoridade do Harrington, quando ele descreve o que é a autoridade
política, né, que é distinguido do poder. Por exemplo, todos esses esforços de dizer, olha, não é reputação, a reputação de poder não é, autoridade é outra coisa, é o reconhecimento mesmo de uma virtude, de um bom balanço constitucional, de uma regra que seria, de algum modo, fechada e reconhecida pela razão e não propriamente produzida na história, mas numa relação com as formas históricas. Você acha que ainda o Hamilton não seria injusto com o Hamilton? Não sei, eu vejo talvez um esforço que o Hamilton faz de incorporar, principalmente quando ele fala de liberdade religiosa, de tolerância, de associar as opiniões a, digamos, né, a história naquele momento em que a Inglaterra passa. Então, as opiniões são as opiniões sobre o poder, praticamente, são opiniões sobre a existência de um outro mundo. Ele defende uma pluralidade de opiniões a esse respeito. Quer dizer, o modo de exercício das instituições tem que incorporar essa virtude mesmo, né? É um pouco o que chama de mecanização da virtude. As instituições têm que funcionar sozinhas, independentemente das pessoas. Mas esse tipo de virtude vale para as instituições. Ela não é algo que tende a tentar normatizar a vida no interior dessa república. Nesse sentido, não há um congelamento, quer dizer, todos os indivíduos têm que ser virtuosos. Pelo contrário, os indivíduos não precisam ser virtuosos. Não, a Constituição eles podem perseguir os seus próprios interesses. Ele fala isso. O interesse é o que move a virtude. Quer dizer, antes do ele fala exatamente isso. Então, tem uma pluralidade de interesses na República, não apenas um. Mas institucionalmente. Mas quando ele vai pensar funciona, o que é a boa Constituição? Razão, né? É o exemplo do carrossel veneziano. De gato. De gato. É verdade, gato. Vou olhar o Hamilton sob essa perspectiva. Mas assim, só para usar um pouco da análise que o Zé fez sobre Aristóteles, né? Na minha cabeça, no meu esquema geral, assim, você teria uma maneira de pensar, né? Por exemplo, eu primeiro penso as formas constitucionais e depois eu penso uma relação com a matéria. Mas eu posso pensar a forma constitucional fora dessa relação. E outra coisa é dizer, eu não posso pensar a forma constitucional senão por meio dessa relação. É assim que eu diferiria o Hamilton do Hume. Assim, um pouco como talvez a gente possa também distinguir o Maquiavel do Aristóteles. Não é que eles não estejam nem pensando no conflito e nem na matéria que está por trás da Constituição, mas são duas coisas que se encaixam. Outra coisa é você pensar que a forma constitucional nasce, de fato, ao tempo todo respondendo à história, né, e ao jogo das opiniões da... Isso. Obrigado pela exposição. Eu também, em parte, era um pouco o que a Eunice perguntou, não sinto satisfeito. Só um comentário em relação a isso, porque Hamilton é muito claro em determinadas alturas, em vários momentos da obra dele, depois quando ele fica defendendo o oceano o resto da vida, os próximos 4 anos depois ele para de escrever com enlouquece, porque ele dá vários contra-exemplos da determinação, da fundação em relação à superestrutura. Ele inventa a palavra superestrutura. E os contra-exemplos são exatamente contra-exemplos que não estão ligados à propriedade. São exemplos onde a força é mais rápida e mais ágil do que a propriedade, porque os homens sentem fome, os homens têm dentes, a expressão é essa. Né? Os homens têm dentes, mas, portanto, para você sustentar o exército, você tem que ter fazenda, tendo fazenda você sustenta um exército, mas você tem um bando de assaltantes que não é como sua fazenda. E isso acontece via de regra na história da Europa desde sempre. Né? Os confiscos do Henrique VIII, ele começa lá em Henrique VII. Na arte de legislar, onde ele conta toda a história da acumulação primitiva, as coisas aqui, desde dos enclosures, né? Então, assim, há contra-exemplo nisso. E aí, o movimento seria a minha questão. O Hume, me parece, quando ele faz isso, ele faz, na verdade, numa tradição que já está lendo Hamilton como um utópico despropositado.
citado, como Matthew Wren critica Hamilton no ano seguinte, 1657, ele publica defendendo Hobbes, dizendo, olha, Hamilton está todo errado, você só está pensando nas ideias e tal. Depois ele vai ser acusado de platonista. Ele, no fim da vida, no último texto dele, 61, no Aforismos Políticos, ele diz com todas as letras, fui a vida inteira acusado de escrever romances políticos. Mas, na verdade, eu estou escrevendo sobre uma relação de causa e efeito. Assim como David Harvey escreveu a relação de causa e efeito na circulação sanguínea nos animais. Então, mas a minha questão é, quando ele pensa a boa Constituição, o que é a boa Constituição? A boa Constituição, o problema é que ele sempre segue. A boa Constituição nunca existe fora da materialidade. Ela sempre depende da distribuição de terras. Então, a expressão que ele usa é seguir. Follow. A superestrutura segue as fundações. Ele repete isso na obra dele toda, em todos os momentos. E essa versão, na verdade, é a versão de Matthew Wren, de que ele está pensando apenas na boa estrutura do ponto de vista platônico. Imagina, ele odiava os platonistas ingleses daquele período. Brigou com eles lá, foi para Oxford estudar matemática, deu errado, foi embora para Veneza. Na verdade, se Hume não é apenas... será que ele está discutindo com Harrington propriamente? Porque isso é um pedaço da primeira parte das preliminares de Oceana. Depois ele escreveu uma obra enorme. A própria Oceana depois tem todas as partes históricas que são muito mais densas. Né? Será que Hume não estaria discutindo com a tradição que leu Harrington a partir da crítica que alguns hobbesianos fizeram? Porque Hobbes se posiciona em relação a isso e diz, não, Hamilton jamais teria capacidade de escrever isso. Isso foi Needham que fez. Então não vou me pronunciar em relação a isso. É o único comentário que sobrou de Hobbes em relação a Hamilton. Aí Matthew Wren escreve resposta ao autor de Oceano. E essa versão ficou na historiografia Whig. Né? Será que não é isso que Hume está pensando? Na historiografia Whig, mais do que propriamente no não, texto? Com certeza, com certeza. Ele tá discutindo com um certo Harringtonismo que ficou. Sim, acho que isso que pode ser. Aí seria só injusto não atribuir... Só que ainda tem um ponto que é essa questão o que vocês falaram, a relação com a propriedade. Ok, então essa infraestrutura é sempre pensada como relações de propriedade. Sim. Mas tem o elemento da opinião, da aparência de virtude. Esse outro elemento que me interessa muito também, que é um... A virtude está nas instituições, os indivíduos têm razão. E razão é igual a interesse. Ele também repete. Razão e interesse é a mesma coisa, sempre. Os indivíduos não são virtuosos. Não são virtuosos, nunca. Eles são só racionais. Mas a razão está na Constituição de todo mundo. Não, a razão está no indivíduo, porque a razão é interesse. A Constituição encarna a virtude. Aí sim. Mas os indivíduos têm interesses, só. Eles só têm interesses. Tanto que quando ele defende as três instâncias de razão, são as três instâncias de mas interesse. a Constituição encarna a virtude, é esse o ponto. Uma virtude que você pode pensar, tudo bem, numa relação com todo esse jogo, sobretudo de distribuição da propriedade, os interesses. Então aí, quem alimenta quem, você tem aí esse ponto, né? A barriga que você precisa, né? Que precisa ser alimentada. Justamente, ainda me parece que você tem uma sobreposição, assim, não propriamente, tudo bem, tem uma causalidade, mas ainda tem todo esse outro elemento do jogo das opiniões como um elemento constitutivo da própria autoridade que acho que não está no Hamilton. Sim, posso. Isabel, eu gostei muito da sua exposição e acho que tanto eu nisso como o Luís, podendo ter razão nos pontos da argumentação, estão a desviar o foco da sua intuição, que é sublinhar o papel da opinião. Esse texto que refere do Hume sobre se tende mais para a República ou para a monarquia é exatamente de que ano? 52. Não sei. O segundo volume do ensaio, a segunda edição do ensaio de 1752. Exatamente. Eu acho curioso porque isto compreender-se-á melhor a autoridade depender da opinião, com o John Locke, não é? The law of private censure, the law of public opinion is the law of reputation. Portanto, a teoria da opinião pública do Locke
permite, de certa forma, quer dizer, dar razão a essa intuição de que a autoridade não é autoritas non veritas facit legem, como no caso do Hobbes, não é? Mas que a disputa sobre a autoridade é matéria de opinião. E essa opinião, para ser bem formada, depende de quê? Desde o final do século XVII, da propriedade e da riqueza. Esse é o ponto. Porque normalmente o povo leu, não sendo instruído, não pode ter opiniões informadas, claras, de expert. Mas há aí matéria muito interessante, porque eu confesso que não sou um grande conhecedor, mas que gosto muito da filosofia política inglesa, e que quando a escola de Cambridge e certos autores, agora estou-me a lembrar de um Paul Ray, que tem uma expressão curiosa que é Machiavellian Republicanism Anglicized. O republicanismo maquiaveliano anglicizado. Ou seja, não aprendemos muito com Maquiavel a partir das leituras da Guerra Civil Inglesa. Maquiavel foi um instrumento dos autores para essas lutas, para essas disputas políticas. E de facto, como a Isabel disse, assistimos a uma disputa de maquiavelismos. Mas o maquiavelismo, como toda a adjetivação de uma política, é uma adjetivação, cabe lá tudo, não é? Maquiavelismos de Maquiavel, maquiavelismos de anti-Maquiavel, maquiavelismo dos discípulos de Maquiavel, maquiavelismo da razão de Estado contra-reformista católica. Quer dizer, o maquiavelismo é um saco sem fundo para dar figura, digamos assim, ao combate político, que visa sempre um inimigo, não é? Os conceitos inventam-se para combater outros conceitos. E, portanto, o Maquiavel serve para tudo. Mas o meu ponto não é esse. É, de facto, eu partilho da sua intuição, ou do seu ponto. Eu estava-me a lembrar de uma passagem do Bolingbroke que diz: um rei não é mais nada do que um homem penteado com uma coroa. Isto é de tal maneira cívico e verdadeiro que destitui todas essas pretensões nobiliárquicas, tipicamente inglesas, não é? A ideia do sangue, da nobreza, não é? E o próprio Maquiavel, contra os gentis homens e os cavalheiros, esses senhores têm propriedade da terra, são os parasitas, uns inúteis, não trabalham, devem ser mortos, diz Maquiavel nos discursos. Deve-se matar esses cavalheiros, esses gentis homens, não andam cá a fazer nada. E, de facto, o que a Isabel diz do Madison, já não sei qual é o capítulo dos Federalist Papers, mas ele diz qualquer coisa assim: a força de uma opinião depende do número de pessoas que acreditam nela. É nisso, é o 49. É o 49. Mais ou menos isto, é mais complexo. Mas, de facto, essa força da opinião é uma coisa, por exemplo, e a Isabel fez bem ao fazer a genealogia anacronística do Maquiavel e do Tocqueville, mas, por exemplo, um texto que nós, académicos, conhecemos pouco, que é de 1895, que é La Psychologie des Foules, do Sr. Gustave Le Bon, que, aliás, o melhor biógrafo dele caracterizou como o Maquiavel da era moderna, o Maquiavel das massas. O direito divino dos reis foi substituído pelo direito divino das multidões. E a força do poder das multidões depende da força da opinião, do jogo de aparências. A autoridade é legítima, é aceitável, eu submeto-me a ela em função daquilo que ela me parece, da utilidade. É só isso, esse é o ponto, é só isso. Pois, eu acho que a Isabel estava-se a centrar mais neste ponto da inovação da opinião como fonte do prestígio. Porque, por exemplo, se for a ideia de carisma e a ideia de prestígio, que são uma única e mesma ideia, o carisma mais exteriorizado pelos alemães, pelo Max Weber, a partir de dissidências nas próprias origens do luteranismo, mas se agarrar, por exemplo, nas traduções francesas contemporâneas do Max Weber, e nomeadamente desse livro da Psicologia das Multidões, do Gustave Le Bon, a autoridade tem que ter prestígio, n'est-ce pas? Aquele que tem a autoridade é um prestidigitador, joga bem com as aparências. E, portanto, isso é um ponto muito importante que eu acho que o John Locke dá razão, digamos assim, vem confirmar esse lado inovador
do Hume, enfim. Eu só acho que no Locke, justamente, não é só isso, a autoridade. Você não Não. pode pensar a autoridade política, e esse que é o... Claro, é claro. O, é o, Mas eu estou-me a concentrar, a focar no conceito de public opinion que ele tem, que é law of reputation, law of private censure. A lei da censura que os privados exercem uns com os outros é que é a lei da opinião pública, que nasce da guerra dos privados. E qualquer um que siga o seu próprio interesse é um bom privado, entre aspas, não é? Entra nessa guerra de opiniões, porque a modernidade faz-se aí, não é? Com esse poder da doxa, da public opinion, como law of private censure. Nós não queremos ter má reputação, mesmo que nós sejamos pedófilos, não queremos que nos chamem pedófilos, não é? Portanto, é muito importante, acho eu, né? Desculpa, mas só para estar de acordo consigo. Aproveitando o tema das barrigas vazias. Creio que já estão acomodados, então vamos encerrar por hoje. Amanhã retornamos, né, às 8 horas da manhã com o Luiz Carlos Braga no auditório Baez, que é lá em cima, quarto andar. Vamos ficar mais aqui. Obrigado a todos, obrigado.